falo para os irmãos, porque creio por experiência própria. Ele não se esquece dos seus queridos. Quem confia nele tem a vitória. É só esperar com fé. Eu costumo dizer que para Deus resolver o nosso problema, Ele resolve um monte de problemas de outras pessoas. Ele não me faz feliz em detrimento da infelicidade de outro. Para fazer isso aqui feliz, aquele lá vai ter que ficar infeliz. Não. Quando Deus age na nossa vida, todos ao nosso redor recebem a bênção. Amém. É para o bem de todos. Enquanto não há essa harmonia, então o milagre não acontece. É necessário uma harmonia. Tudo se harmoniza para que ninguém seja prejudicado. Você quer comprar uma casa. Você olha uma casa e diz, poxa, eu gostaria de comprar aquela casa. Mas a pessoa que mora lá dentro também precisa de comprar uma outra casa. Certo? A pessoa também tem que ser feliz. Então, Deus, Ele tem a maneira de harmonizar tudo para que todos sejam abençoados e ninguém esteja prejudicado. Então a sua bênção vai chegar. Vamos abrir a escritura no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no capítulo de número 26. Gênesis 26, desculpem. Nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 25. Vamos ler do 12 ao 25. E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado no dia de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaac se foi dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale, e acharam um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome Reobote. E disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e te abençoarei e multiplicarei a sua semente por amor de Abraão meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaac cavaram ali outro poço. Olha para mim. Semana passada, Deus começou a me falar dentro desse texto. Ele começou. Mas nós conhecemos esse texto há muito tempo. Mas a palavra de Deus ela é nova a cada manhã e ela nos é revelada a cada dia de uma forma mais profunda. Então, hoje, bem cedinho, eu acordei, estava escuro. Falei: pai, o que tu tens dentro desse texto? Então ele mostrou aqui, irmãos, que tudo na palavra de Deus tem uma simbologia muito grande.
E é de uma maneira geral, ele fala para todos, para todo tipo de sociedade, para todas as épocas, para todas as raças, para todas as culturas. Olha, o carinho e a responsabilidade e o compromisso de Deus com a humanidade, porque somos criaturas dele. Então, aqui nesse texto, tudo isso aconteceu, irmãos, para a glória de Deus e para que possamos aprender no dia de hoje. Abraão deixou um legado para Isaac. Ele deixou uma herança, uma terra. E água no Oriente é como petróleo. Naquela época, agora, né? Já tem todos os métodos, né, para levar água a todos os lugares, mas no deserto não tinha água. Quem cavava um poço e achava água, irmãos, era uma coisa maravilhosa ter um lugar com água. E Abraão, pai de Isaac, já deixou os poços cavados para ele. E Abraão morreu. O que aconteceu? Os filisteus, os inimigos do povo de Deus que antes possuíam aquela terra, foram lá e entulharam os poços. E o rei Abimeleque expulsou Isaac. Seu pai agora morreu, você é filho, você não tem nada aqui. Vai embora, porque você está crescendo muito, você tem muitas ovelhas, muito gado, muitos servos. Você está um povo grande, quer ficar mais poderoso do que eu, que sou rei. E expulsou Isaac de Gerar, porque tinha medo do crescimento de Isaac. Quando eu fiz faculdade, uma coisa que tinha um professor que sempre falava: se você tiver muitos diplomas e muita capacidade for procurar emprego, você nem pode revelar ali na entrevista toda a sua capacidade. Você tem que revelar aquilo que eles estão precisando, porque se você revelar mais do que isso, muitos ficam com medo de te admitir e perderem o seu lugar. Muitas vezes as pessoas são rejeitadas pela sua capacidade. Mas isso não fica para sempre assim não, irmãos. No meio do povo de Deus é diferente. A vitória do povo de Deus, a vitória dos escolhidos do Senhor, é daqueles que permanecem, daqueles que insistem, daqueles que persistem. Irmãos, o que Isaac ia fazer? Isaac, além de ser expulso, não tinha poço. O que ele fez? Ele começou a cavar poços. Que adianta, irmãos, a pessoa ter muita coisa nessa vida, muitos bens materiais, e não ter a palavra de Deus, que é a água viva? Como ele vai tocar os seus negócios sem a bênção de Deus? Como você vai prosseguir e vencer todos os desafios que se apresentam cada dia sem pecar? Porque no mundo vale tudo, a mentira, o suborno. No reino de Satanás, as pessoas vencem subornando, mentindo, comprando políticos, comprando tudo e vão por aí afora. Mas você, como servo de Deus, como serva de Deus, é necessário que você tenha a bênção de Deus nos seus negócios, no seu ministério, na sua vida. Então, o que Isaac fez? Ele cavou um poço. E aquele poço deu águas vivas, não somente água. Eram borbotões de água, era uma mina d'água, era muita água, era uma água saudável, uma água maravilhosa. Agora ele podia sustentar o seu gado, senão tudo ia morrer. Mas, irmãos, os inimigos daquela cidade, que não queriam o crescimento de Isaac, na verdade, Satanás por trás, porque em Isaac estavam os progenitores de Jesus, né? Porque Jesus veio da linha de Isaac. E o diabo sempre quis acabar com aqueles dos quais ele sabe que vai vir uma grande bênção. Então, mas Isaac falou que ele pôs, os inimigos vieram e entulharam aquele poço.
Quando Isaac chegou lá, o servo de Isaac para pegar água, eles tinham entulhado, cheio de terra, entulhado. E Isaac, ele era um homem de muita paz, era um homem de oração. Ele não gostava de briga. E eles brigaram, contenderam com Isaac. E Isaac falou: esse poço é o poço da contenda. O chamou Ezeque, quer dizer contenda, confusão. Eu vou embora, eu vou furar um poço em outro lugar. Isaac não desistiu. E ele deixou lá aquele poço para os filisteus e foi em frente. Irmãos, o povo de Deus sempre tem que ter essa atitude de reconstruir. Não pode parar. E ele furou um outro poço, distante daquele, deu água. Porque quem tem a bênção de Deus, né, irmão? Eles não conseguiam, era um sofrimento muito grande, mas Isaac estava com a bênção. Quando ele furou um outro poço, deu água. E quando os filisteus descobriram, eles foram lá e entulharam aquele poço. E aquele poço foi chamado Sitna, que quer dizer inimizade. Criou-se uma inimizade. Os moradores daquela terra brigavam com eles, impediam eles de trabalhar. Onde estavam os pastores das suas ovelhas, iam lá, batiam, brigavam, matavam, destruíam as ovelhas, roubavam o gado. Parecia que não tinha lugar para Isaac numa terra que seu pai tinha conquistado e deixado para ele. Isaac, ele tinha uma natureza muito diferente de Abraão. Ele era muito manso, mas ele estava com Deus, Deus estava com ele. E eles também entulharam o segundo poço. Ele falou: esse lugar é lugar de inimizade. Eu vou furar um outro poço. E ele, irmãos, foi com o seu povo para um outro lugar. E ele: você pode viver? Quem pode viver sem água? E ele furou um outro poço. Aí os inimigos não foram lá brigar com ele. E aquele poço, foram passando os dias, ele foi vivendo, então ele chamou aquele poço de Rehobote. Falou: aqui a minha terra será espaçosa. Aqui eu vou conseguir fazer o meu trabalho. Eu vou conseguir crescer aqui. Então aquele lugar foi chamado de espaçamento, de largueza, de alargamento, para que Isaac pudesse continuar aquilo que ele tinha começado, a construir sua família, um novo povo, um povo do qual viria o Filho de Deus. Irmãos, quanta coisa ainda tinha que acontecer. Ainda tinha que nascer Jacó, Esaú, de Jacó os 12 filhos, Moisés. Mas nós fazemos parte do plano de Deus. Amém. Às vezes você pode pensar: eu sou uma formiguinha, o que eu faço não adianta nada, é tão pouco. Nós fazemos parte dessa corrente. Uma corrente, ela pode ter milhões de metros, mas cada elo é importante. Porque se aquele elo se partir, está cortada a corrente. Eu sou um elo, você é um outro elo. Nós fazemos uma grande corrente, nós fazemos parte do povo de Deus, nós fazemos parte do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é um só na terra, e eu contribuo com aquilo que Deus me dá condição, você contribui com o que você pode, com a sua inteligência, com o seu talento, dentro da sua limitação, mas o outro continua. O que eu não tenho condições, ou conhecimento, ou talento, Maria Elisa tem, que ela não tem, o outro tem. Assim nós vamos nos completando, e com as nossas diferenças é que nós podemos fazer esta grande obra. O próprio apóstolo Paulo disse o quê? Que cada um tem um ministério diferente, cada um tem uma forma diferente de fazer a obra do Senhor. E o que acontece? Assim nós formamos o corpo de Cristo. Aí ele diz: o pé não poderia ser boca lá no pé. Já pensou você comer com o pé todo sujo, pó da terra, a boca aqui em cima, né? E aqui na boca não poderia ser pé, como você ia caminhar? Então Deus, Ele nos colocou cada um numa posição que podemos ser útil à sua obra.
Mas se eu vou dizer assim, sabe uma coisa? Agora eu vou ser música, vou ser musicista. Esse negócio de ficar pregando não está dando certo, não. Agora eu vou cantar. Todo mundo ia embora. Você não aguenta ouvir a pastora cantar. A pastora canta muito mal, muito desentoado. Dói meu ouvido. Uma vez, eu estava num culto e vi quando uma irmã que estava frequentando a igreja por tempo, ela tinha chegado recentemente dos Estados Unidos, e uma irmã foi cantar, mas a irmã esqueceu, minha irmã. Então a irmã tentava lembrar, esquecia de novo. Aí começava a esquecer de novo. Aí ela pediu uma cópia. E quando ela foi cantar, ela perdeu o fôlego e ficou muito cansada. Aí eu vi que aquela irmã que frequentava há pouco tempo saiu da reunião. Eu fui atrás dela novamente. Chegou lá, estava, irmão, com o coração disparado, passando mal. E eu disse: o que aconteceu? Eu falei assim: eu estou passando mal de ver o sacrifício que aquela irmã está fazendo lá em cima, para que eu não aguento. Estou passando mal, a pressão dela subiu. Passando mal. Então, é a mesma coisa, se eu for tentar cantar, né? Tem irmão que vai passar mal aí. Mas Deus me deu o dom da palavra. Amém? Amém. Eu disse: mas a senhora está lá em Botafogo, até hoje. Foi um lugar que Deus colocou. Quando chegamos lá na Alemanha, os irmãos se reuniram e pediram ao pastor André para ficarmos lá pastoreando, porque aqui no Brasil tudo é muito difícil, mais fácil. Eu falei: não, eu tenho um compromisso, Deus me chamou, Deus me colocou ali, eu só posso sair, só posso andar quando a nuvem se levantar. Não é assim o povo de Deus no deserto? Quando a nuvem parava, eles ficavam ali, estavam debaixo da nuvem de Deus. Eles não iam sair enquanto a nuvem não saísse. Quando a nuvem se levantar, começava a andar aquela nuvem, porque o deserto é muito sol, né? A nuvem apaga-se do sol. Tem muita gente batendo na cabeça por aí, irmãos, que é andar de acordo com a sua própria cabeça, sua própria mente, e sofrem. Andam fora, desabrigados da nuvem de Deus. Então eu tenho paz, não entro em problemas, dívidas. Tenho paz, porque eu estou debaixo da nuvem aqui que Deus me colocou. Se a nuvem andar, eu ando. Nós precisamos estar debaixo dessa nuvem, fazendo o que Deus quer. Amém? Vamos, irmãos, voltar lá para Isaac. Isaac agora teve espaço. Aí ele parou, né? Ele vai cavar um quarto poço. Um quarto poço. Esse eu dei o nome de confirmação de ministério. Porque agora ele já estava no lugar que Deus tinha colocado. Será, irmãos, que foi por acaso que taparam os poços? Por que Deus permitiu dele lutar tanto, dele recomeçar tanto, até formar o terceiro? A terceira vez deu certo. Porque era a vontade de Deus, o plano de Deus. Se você pensa que você já viveu tudo que tinha que viver, você se engana. Você pode estar começando agora. Aleluia. Agora. Eu, quando fiz 25 anos de ministério, eu estava 25. Eu estava descendo a escada da igreja, encontrei um pastor que estava subindo. Aí eu queria saber, pastor Reinaldo. Aí ele falou: irmã, Deus está dando uma profecia. Amém. Na escada mesmo ele profetizou: filha minha, tu pensaste que já fizeste a obra que eu mandei você fazer nessa cidade? Tu ainda irás começar aquilo que eu tenho determinado para ti. Eu pensava que já estava no fim, não tinha nem começado. Então Deus tem algo para a sua vida que vai começar agora, que está começando hoje. Eis, o Senhor diz que faço novas todas as coisas. Hoje você vai furar um poço que vai dar certo, que vai dar águas vivas de novo. Porque o nosso Deus é o Deus dos recomeços, o Deus da restituição, o Deus que não desiste dos seus filhos. Tem alguma
Pelo aqui, eu falo que ela dá testemunho da vida, ela não está aqui agora, é irmã Ana, a mãe do Ricardo. Ela é um exemplo de fé para mim. Ela é uma mulher que não desiste. Como muitas outras aqui. Mas o que ela tem passado com os filhos. E Deus está restaurando, Deus está salvando, Deus está operando. É uma que está sempre aqui na oração das 6h30, nas terças e quintas, que temos orado junto, que eu estou vendo. Mas quanto tempo, desde que nós abrimos essa igreja, que ela veio para cá. E Deus quer fazer isso também na sua vida. Vamos voltar à Bíblia. Quando, irmãos, ele fundou o terceiro, abriu o terceiro poço, Deus confirmou aquele poço. Ele o chamou de Reobote, que quer dizer alargamento. Dali, ele foi para Berseba e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, disse, versículo 24: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Enquanto, irmãos, ele não abriu uma cisterna que desse água, Deus não falou com ele. Deus vai falar com ele agora. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda. Até aquele momento, ele estava peregrinando. Ele era um andarilho. Você, minha irmã, meu irmão, precisa armar a sua tenda. Você precisa ter a sua igreja. Você, às vezes, fica sem saber. Eu conversei ontem com uma irmã, o sobrinho dessa irmã é meu filho na fé. Mas ele morava longe. Ele foi frequentar outra igreja. Uma das poucas pessoas que eu batizei. Né? Uma das poucas pessoas. Porque geralmente os pastores que batizei, eu o batizei numa piscina de plástico. Ele aceitou Jesus na hora, tinha uma piscina de plástico. Quer batizar? Quer. Nós acabamos de encher a piscina. Ele foi batizar. E ele se tornou uma bênção, se tornou um pastor. Mas, agora está parado, né? É necessário, você não pode ficar em dúvida, ficar inseguro. Quando você passar por uma luta na igreja, você vai vencer. Amém. Amém? Você tem que frutificar onde você vai plantar. Amém. Está passando luta, vai vencer. Luta tem em todo lugar. Problema em todas as religiões, em todas as igrejas. Você só tem que reconhecer onde é que é a sua terra. Aonde que Deus tem água, onde tem a palavra. Água é símbolo da palavra. Você precisa de palavra de Deus, de direção. De direção. Jesus, quando ele estava andando sobre o monte, ele olhou para Jerusalém e ele fez o quê? Chorou. Por que ele chorou? Quem sabe? Porque ele viu o povo semelhante a quê? A ovelhas que não tinham um pastor. Ovelhas. Ele não viu lobos, ele viu ovelhas. Porque lobo não precisa de pastor. Tem muita gente que é ovelha. Quais são, melhor dizendo, as características de uma ovelha? Ela é mansa. A ovelha é um animal manso. Não tem defesa própria. É o pastor que cuida das ovelhas e que protege as ovelhas. Se as ovelhas estão no meio dos lobos, elas são dilaceradas. Se ela não tiver um pastor. Certo? Mas, irmãos, existem fazendas que não tem pastor. Ele se substitui por quem? Por um cachorro chamado cão pastor. O cão pastor, ele é treinado a juntar as ovelhas no curral. E tem muita gente aí que não tem pastor, não. Tem cão pastor. A Bíblia já chama de mercenário, de cães que pastoreiam. Tem cães que pastoreiam. Estava conversando ontem
com uma jovem adolescente que foi embora daqui ainda criança. Por quê? Porque se sentiu rejeitada pelas outras crianças, até no meio das crianças. O inimigo, ele trabalha no meio das crianças para destruir. E por nada que eu fiz pôde ajudar. E a mãe começou a conhecer igrejas para ver onde ia ficar. Mas a menina está tão ferida, hoje é uma moça. Ela está tão ferida, tão ferida. Quando a gente não está no lugar da gente, irmãos, sofre muito. Ela está muito ferida. E muitas pessoas estão feridas. Sabe por quê? Não são pastoreados por pastores segundo o coração de Deus, mas por mercenários que não cuidam das suas ovelhas. Assim como você precisa de um médico para cuidar do seu corpo, de um dentista para cuidar dos seus dentes, de um cabeleireiro para cuidar dos seus cabelos, de um professor para lhe ensinar, você precisa também de um pastor. Eu estou falando de uma maneira terrena, material. De um pastor que seja teu pastor, com quem você possa conversar, que possa te orientar, que você conheça o número do telefone da casa dele, do seu celular. Você precisa, você é ovelha, porque ovelha no meio de lobo é dilacerado, porque não tem defesa. Jesus disse que o pastor de verdade, ele deixa as 99 ovelhas no aprisco. Isso porque Jesus quis dizer que um pastor só consegue pastorear bem 100 pessoas. Pastor de 100 tem que ter mais um pastor de verdade. Jesus não disse que o pastor deixa 999 ovelhas para ir procurar a milésima. Ele falou isso? Ele falou que deixa 99 e vai procurar a centésima que foi embora. E ele sai procurando. Depois ele vê a sua ovelha amarrada lá no mar. Ela embaraçou lá no cipó, não consegue andar, está com a vida embaraçada, se enredou num problema lá no mundo. Então o pastor não vai lá para acusar, não. O pastor vai lá para buscar, para desembaraçar a vida daquela ovelha. Aquela ovelha está machucada, aquela ovelha está ferida. Então ele coloca aquela ovelha no colo. Eu nunca vi pastor nenhum pegar nos braços e dizer, quer no colo. Isso ele quer dizer, ele sofre com ela. Ele caminha com ela na hora da aflição. Ele caminha com a ovelha na hora da aflição, na hora da luta. Desinteressadamente abraça para o aprisco. Não é? Antes que ela seja completamente destruída. Isso, irmãos, quer dizer, você precisa saber onde é o seu poço. E cavar. Cavar é fácil? Não. Isso você estende para a sua vida profissional. Porque a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Ah, mas minha vida espiritual está maravilhosa, mas eu não consigo firmar um negócio que eu quero fazer. Eu tenho atendido pessoas, às vezes, empresários, que começam, abre um negócio aqui, não dá certo, abre ali, não dá certo. Mas às vezes coloca na mão de empregado, só vai trabalhar à tardinha na hora de pegar o dinheiro que rendeu durante o dia. Não assiste a sua empresa, não dá atenção, não dá comodidade aos seus empregados. Dá trabalho cavar, irmão. Tem que cavar. E quando começa a minar água, então pare e cuide e sobreviva e se satisfaça com aquilo. Abre a sua tenda. E se alguém vier entulhar, se alguém vier te prejudicar e você não puder continuar, continue caminhando, porque tem mais poços a ser abertos na frente. Não desista não, porque o Senhor nosso Deus, Ele está sempre disposto a nos abençoar. Mas vem ali um quarto poço, olha só, versículo 25. Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor, armou ali a sua tenda e os seus servos cavaram um outro poço.
Enquanto, irmãos, eles estão lá cavando o poço, quem é que veio conversar com Isaac? Abimeleque, aquele rei que o tinha expulsado. Ele viu que Deus estava com Isaac. Chega a hora que os teus inimigos virão aos seus pés e vão reconhecer que Deus está com você. Mas isso às vezes demora anos. Às vezes a sua família te despreza. A sua família não acredita em você. Eu tenho atendido pessoas que os irmãos, a família são os primeiros. Às vezes tu não vai dar em nada, você está perdendo tempo. Você fica quieto, mas ora ao Senhor. Deus, mostra a tua glória. Está escrito na tua palavra: eu farei que a tua justiça brilhe como o sol ao meio-dia. O sol ao meio-dia é visto por todos. E a tua justiça, a tua bênção, ela vai brilhar. E teus inimigos vão ver. E eles vão vir falar com você. E Abimeleque foi lá. Estão nos versículos posteriores. E falou: Isaac, nós sabemos que Deus está com você. Nós não vamos mais brigar com você. Nós não vamos mais entulhar os seus poços. Nós queremos fazer uma aliança com você, queremos paz. Aí Isaac expulsou Abimeleque de lá. Foi isso que ele fez? O que Isaac fez? Fez um banquete. Oh, glória! Aleluia! Como Eliseu, quando aqueles soldados vieram matá-los, primeiro Eliseu os feriu com cegueira, para não ser morto. Depois, orou para eles verem de novo. Quando eles abriram os olhos, tinha um banquete. Um banquete. Deus vai te dar condição para você fazer um banquete para os teus ex-inimigos, para os teus ex-adversários e desanimadores, mas de coração, não é de falsidade não. Enquanto isso, Deus estava trabalhando na vida de Isaac, no caráter de Isaac. Irmãos, versículo 26. E Abimeleque veio a ele de Gerar, com Arsate seu amigo, e Ficol, príncipe de seu exército. E disse-lhe Isaac: por que viestes a mim? Pois vós me aborrecestes e me enviastes de vós, me expulsastes. E eles disseram: havemos visto na verdade que o Senhor é contigo. Pelo que dissemos, haja agora juramento, aliança entre nós e ti. Façamos agora concerto e aliança contigo. Não nos faça mal como nós te temos tocado e como te fizemos somente bem e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Oh, glória! Chegar dizendo: realmente Deus está na sua vida. Então lhe fez um banquete, comeram, beberam, e eles se levantaram de madrugada, juraram um ao outro, a paz. Depois os despediu Isaac e despediram em paz. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaac, conforme está escrito no versículo 25, e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinham cavado, e disseram: temos achado água. E chamou Seba, por isso é o nome daquela cidade, Berseba, até o dia de hoje. Irmãos, a confirmação de Deus. Deus vai confirmar os seus negócios. Você crê? Diga amém. Vai confirmar o seu ministério. Bem-aventurado você que está aqui nesta manhã, porque Deus vai confirmar o seu casamento. Se no seu casamento está havendo problemas, Deus quer confirmar hoje a bênção sobre a sua convivência dentro de casa, com a sua família, porque Deus não desiste. Nós vamos agora ficar de